A paz do Senhor Jesus. Quero falar sobre os 144 mil israelitas que foram selados. No capítulo 7 de Apocalipse fala de 144 mil israelitas que foram selados, 12 mil de cada tribo de Israel. Muito se fala sobre os 144 mil. Muitos dizem que é a igreja, os testemunhas de Jeová diz que os 144 mil é o corpo governante da testemunha de Jeová. Uma brincadeira isso, né, amado? Você vê, as pessoas acabam interpretando mal as Escrituras. Como o Apocalipse, irmãos, é um livro, é a revelação de Deus, e Deus usa uma linguagem figurada, Deus usa símbolos e figuras, representando pessoas, representando acontecimentos, representando nações, representando confederação de nações. Então, o livro do Apocalipse é como Jesus Cristo diz lá no livro de Mateus, no capítulo 13. Quando Jesus falava por parábola, Jesus fala que os mistérios do reino de Deus não é para as pessoas do mundo, para as pessoas que escolhem o mundo, para as pessoas que rejeitam Deus, para as pessoas que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o mandamento de Deus, rejeitam a Bíblia. Então as revelações de Deus não é para essas pessoas que rejeitam Deus, que rejeitam o Deus de Israel, que rejeitam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aqueles que rejeitam o Deus da Bíblia, judaica, messiânica ou cristã. Então a revelação de Deus não é para essas pessoas. A revelação de Deus é para aqueles que querem conhecer Deus, que querem ter uma vida com Deus, é aqueles que reconhecem que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o único Deus verdadeiro. É o Deus que criou todo o universo. Todo o universo foi criado pelo único e pelo verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus de Israel. O Deus de Jesus. O Deus da igreja. Esse é o único e o verdadeiro Deus. Como o próprio Jesus Cristo fala em João, no capítulo 17, no versículo 3. Jesus fala que a vida eterna é essa. Ou seja, quem quiser receber a vida eterna, ele tem que crer nesses dois fundamentos. Primeiro, Jesus Cristo disse, para que conheçam o Senhor Deus como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, a quem ele havia enviado. Reconhecer o Senhor, reconhecer o Deus de Abraão, o Deus de Israel como o único verdadeiro Deus, e a Jesus, a quem ele enviou, a quem ele constituiu como juiz dos vivos e dos mortos. E através do seu sangue, através da sua morte, através do derramamento do seu sangue lá na cruz do Calvário, Jesus realizou a expiação dos nossos pecados pelo seu próprio sangue lá na cruz do Calvário. E através da expiação do sangue de Jesus, nós recebemos o perdão de Deus. Os nossos pecados foram perdoados. E através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, o Senhor Jesus está restaurando a nossa vida espiritual. Por isso que Jesus Cristo fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário
que você nasça de novo espiritualmente. E quem pode realizar esse novo nascimento é o Senhor nosso Deus, que através do Senhor Jesus ministra no nosso coração, na nossa alma, a transformação, a regeneração espiritual de todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, as revelações de Deus é para os salvos, é para aqueles que creem em Deus, no Deus da Bíblia, é para aqueles que creem em Jesus, o Filho de Deus, o único e verdadeiro Salvador. A revelação são para essas pessoas. E aqui no capítulo 7, o Senhor está revelando algo muito importante. João fala sobre 4 anjos que estão presos. Que eles receberam de Deus uma ordem. E qual era a ordem desses 4 anjos? Era derramar sobre a terra o juízo de Deus. Então eles receberam esta ordem. Mas aí, João nos revela que Deus também deu outra ordem para eles, para que eles não cumprissem essa ordem, para que esse juízo não fosse executado enquanto Deus não selasse 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo. Enquanto Deus não selasse esses 144 mil israelitas, eles não executariam o juízo de Deus. Como fala aqui no versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, enquanto os 144 mil não fosse assinalado, não recebesse o selo de Deus, esses anjos não deveriam fazer nada. Deveriam ficar nos seus lugares. E depois que Deus selasse os 144 mil israelitas, aí sim, eles executariam o juízo de Deus sobre a terra. Então, amado, antes de Deus mostrar a grande multidão, ou seja, uma multidão incontável, a partir do versículo 9, o Senhor fala sobre a visão das testemunhas do Senhor Jesus na glória. Quem são as testemunhas de Jesus nos nossos dias, irmãos? É a igreja. Nós somos as testemunhas de Jesus. Judeus e gentios que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas são as testemunhas de Jesus. Então, antes do Senhor mostrar que pessoas de todas as nações, tribos e línguas, elas receberão a salvação, e aqui nessa visão mostra que essas pessoas que foram chamadas para serem salvas, que foram purificadas no sangue do Cordeiro, no sacrifício de Jesus, essas pessoas estavam diante do trono de Deus. E elas tinham palmas nas mãos e elas glorificavam a Deus. E a Bíblia diz que elas foram purificadas, as suas vestes foram branqueadas no sangue do Cordeiro. Por isso que elas estão diante do trono de Deus, adorando e servindo ao Senhor diante do seu trono. Mas antes dele mostrar, né, essas pessoas, e olha o que diz também sobre essas pessoas de todas as nações, que esses crentes, que esses servos de Deus, eles vieram de grande tribulação. Então esses servos do Senhor, esses escolhidos do Senhor, que blanquearam as suas almas, as suas vestes espirituais no sangue do Cordeiro, eles vieram de grande tribulação. Mas no capítulo 7 o Senhor mostra que antes dele mostrar
essa igreja mundial, essa igreja universal, essa igreja dos crentes de todas as nações, tribos e línguas, ele mostra o quê? O selamento do povo de Israel. Ele mostra o selamento de 144 mil israelitas. Então, antes da tribulação, 144 mil israelitas vão ser selados, vão ser separados, escolhidos por Deus. E lá no capítulo 14 nos mostra por que Deus separou 144 mil israelitas. Lá no capítulo 14 nos mostra o que? Esses 144 mil israelitas no Monte Sião, junto com Jesus. Para onde Jesus Cristo vai, eles vão atrás. Por quê? Porque eles foram constituídos para fazer parte do governo do Senhor Jesus. Eles são ministros, eles participarão do governo milenar de Jesus. Então Jesus já escolheu aqueles que vão fazer parte do seu reino no milênio. Lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 28, Jesus nos fala, muito forte. Ele fala que os apóstolos, seus 12 apóstolos, se assentariam em 12 tronos quando Jesus Cristo voltasse. Quando Jesus Cristo cumprisse todo o plano de Deus e ele voltasse para instituir na terra o seu reino milenar, os 12 apóstolos iam sentar em 12 tronos e eles iam julgar Israel. Então nós vemos aqui, amado, que o Senhor vai restaurar Israel. Então vai haver um corpo governante de Israel. Os 12 apóstolos, mais os 144 mil israelitas, eles farão parte do corpo governante de Jesus no milênio. E através desse corpo governante, Jesus vai governar todo o planeta Terra. E esse governo, como diz lá no capítulo 20 do Apocalipse, vai durar 1000 anos. Então, amado, esses israelitas selados no capítulo 7 são israelitas de fato e de verdade. Não como o testemunho de Jeová diz que esses israelitas são simbólicos. E que esses 144 mil não são 144 mil israelitas, mas são 144 mil membros da testemunha de Jeová. Olha a loucura. Olha a falta de entendimento. Veja só o que o inimigo faz na mente daqueles que não aceitam a revelação de Deus. Os adventistas dizem que é a igreja. Diz que os 144 mil é a igreja. E que o número 144 mil, e que as 12 tribos, com seus nomes, é tudo simbólico. É tudo espiritual. Não tem nada a ver com literalidade. Não é o verdadeiro Israel. Pelo contrário, eles dizem que a igreja se tornou o novo Israel. Aí eu pergunto para você, então se a igreja é o novo Israel, por que Jesus disse que os apóstolos vão se assentar em 12 tronos e vão julgar Israel? Então, amado, a própria Bíblia, ela nos fala, ela nos indica, para que a gente possa entender a revelação de Deus. Guarde isso no seu coração, meu amado. Os 144 mil são israelitas e farão parte do governo do Senhor. Porque isso é importante você saber, para que você não seja enganado pelo anticristo. Por que você acha que Satanás usou Hitler para tentar exterminar o judeu? Porque Deus tem promessa com o povo judeu. E a promessa de Deus é cumprida. Deus não desfaz a sua promessa, porque Deus jurou por ele mesmo quando prometeu a Abraão que ia ter um povo, e que esse povo, Deus ia cuidar desse povo. Porque Deus escolheu Israel. Veja lá em Êxodo, no capítulo 19.
No versículo 6, Deus fez de Israel o seu sacerdócio real, o seu povo exclusivo. É Deus quem escolhe. Amém, amado? Paulo também fala lá em Romanos 11 que o dom de Deus, irmãos, a escolha de Deus é sem obra. Foi Deus que escolheu. É que nem Deus escolheu eu e você. Não porque você era bom, mas porque Ele, na sua misericórdia e no seu amor, nos escolheu. Olha o que o Senhor fala lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 32. Que Deus não poupou nem o seu próprio Filho, mas entregou por nós. Isso é prova de amor, amado. Ou como diz lá no Romanos capítulo 5, que nós mesmo, nós sendo inimigos de Deus, Deus mostra o seu amor, entregando Jesus Cristo para morrer por nós, para através do seu sangue, Ele perdoar os nossos pecados. Então, amado, é escolha de Deus. É Deus que escolheu Israel, acabou. E Paulo fala ali em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que a salvação é para todo aquele que crê. Aí Paulo aqui faz um acento. Primeiro o judeu e depois o grego, ou depois o gentio. Jesus Cristo, lá no capítulo 15 de Mateus, no versículo 24, ele fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No capítulo 10, e no versículo 16 do Evangelho de João, Jesus Cristo fala que haverá um só rebanho e um só pastor, mas ele diz que ele tem as ovelhas de Israel, mas ele também fala, além das ovelhas de Israel, ele tinha outras ovelhas que ele ia agregar às ovelhas de Israel. Assim haveria um só rebanho e um só pastor. Como fala lá em Efésios no capítulo 2, o Senhor derrubou a parede de separação que separava Israel dos gentios. Agora o Senhor juntou os dois povos. E dos dois povos, judeus e gentios, Deus fez um só povo. Ou seja, um novo Israel. O Israel da nova aliança. Então é os gentios sendo enxertado na oliveira, lá no capítulo 11 de Romanos. A oliveira é o Israel espiritual, formado primeiro do povo de Israel, e agora o Senhor está trazendo os gentios, e está enxertando os gentios, para que eles façam parte do reino de Deus. Então, amado, quem escolhe é Deus. Deus é quem escolhe. Então, esses 144 mil israelitas, são israelitas de fato e de verdade. E primeiro, Deus trata com Israel, depois é com os gentios. Como Paulo fala, primeiro o judeu e depois os gregos, depois os gentios. Amém, amado? Porque Israel, como Deus disse lá para Moisés, no capítulo 4, versículo 22 de Êxodo, Deus disse para Moisés falar para Faraó: Israel é o meu filho primogênito. Deus tem filho de todas as nações, mas o seu filho primogênito é Israel. Amém, amado? Então guarde isso no seu coração. Isso é muito importante para que o anticristo não engane você, para que você não venha compactuar como compactuaram com Hitler, quando 6 milhões de judeus foram assassinados cruelmente, homens, mulheres e crianças, idosos, foram covardemente assassinados por causa de uma teologia errada. Nós vimos que até Lutero ficou com raiva, ficou irado com o povo judeu, que escreveu até um livro chamado A Mentira dos Judeus. Então, amém? E Hitler leu esses livros. Então, você vê, amado, o que é uma doutrina diabólica até pregada por um homem de Deus, que no final da sua vida foi levado pelo inimigo a escrever um livro
Eu posso dizer diabólico. Então, amado, tome cuidado, para que você não seja enganado pelo anticristo. O anticristo tentou destruir os judeus. Por quê? Porque Deus tem promessa com este povo, eles pertencem a Deus. Nós, gentios, fomos chamados para fazer parte da promessa que primeiro Deus fez para os judeus israelitas. Porque a promessa da nova aliança, a promessa de um novo pacto foi feito para Israel e para Judá. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Então, a promessa da nova aliança, primeiramente, foi prometida para Israel e para Judá. Deus te abençoe e tome cuidado, para que você não seja enganado pelo anticristo. Assim como Satanás usou Hitler para matar muitos judeus. No fim dos tempos, Satanás vai usar esse anticristo para matar judeus e gentios que confessam Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Deus te abençoe em nome de Jesus.